E, enfim, com relação a essa questão das bases militares, inclusive, Vitor, eu queria até fazer um paralelo aqui, que a gente recebeu uma pergunta no Instagram, né? Ai, moça, eu esqueci o seu nome, mas eu vou ler primeiro a sua pergunta, depois eu falo o seu nome, tá? Ela perguntou assim: como nos engajar aqui no Brasil nas lutas pela retirada das bases militares em Okinawa? Será que tem uma resposta a isso? Eu acho que é uma ótima pergunta. E eu acho que é uma resposta que a gente só tem como dar juntos, né, como comunidade. E acho que o primeiro ponto para que a gente possa fazer isso é a gente conhecer, né, a gente ter mais informações, a gente se reunir em momentos, em fóruns, né, como que a Ana Maria também tem promovido, quer dizer, ter um debate público dentro da nossa comunidade sobre esse assunto, né, que também muitas vezes foi entendido como um tabu, né, como se a gente, não vamos falar sobre isso. Tem muita gente que fala, não, mas é que é uma questão econômica, porque Okinawa precisa do dinheiro das bases para poder a economia ficar bem. Só que os estudos recentes, né, inclusive de economistas, que têm feito modelos para entender as consequências da retirada das bases em Okinawa, mostram que nos locais onde houve a devolução, a renda, quer dizer, que é produzida nesses terrenos por meio de comércio, ou de turismo, ou de outras atividades econômicas, é muito superior ao que é pago pelo aluguel, digamos, dessas bases, aluguel forçado, né? Porque a gente não está tendo a chance de não alugar. Então, primeira coisa, eu acho que a gente precisa se munir de informação e de conhecimento para a gente refletir sobre esse assunto com lucidez, né? Que é o que a gente sempre precisa. Eu acho que uma coisa muito importante, e por isso que eu comecei falando disso, que é a questão da representação, é o fato de nós, como Chinanchus, construirmos representações sobre nós, né? Quer dizer, a gente não passar simplesmente... E aí, assim, são vários níveis, né? Eu acho que somos nós como Nikkei também que somos, e nós como asiático brasileiro que somos também, porque a gente o tempo inteiro está atacado por estereótipos, né? E comentários xenófobos, racistas, que durante muitos anos a gente engoliu sem falar nada, mas a gente já está cansado, né? Então, assim, como que a gente consegue problematizar todas essas questões ao mesmo tempo? Porque, calma, não nos coloque como uma coisa só, né? A gente tem histórias, e acho que a nossa história, a nossa posição como Chinanchu diaspóricos é muito importante nesse sentido, entendeu? Mesmo quando a gente conversa com as pessoas de Okinawa ou outros diaspóricos dos Estados Unidos ou da América Latina, se vê que é uma visão importante, a visão do Chinanchu brasileiro, né? Então, quer dizer, essa questão da representação, e aí falando assim de termos mais práticos, coisas que eu pensei, de fato, durante o doutorado e que eu gostaria de ver acontecendo, mas eu não consigo fazer sozinho ao mesmo tempo. Então, primeiro, eu acho que precisava existir uma recomendação, talvez, do próprio governo okinawano, junto com o governo brasileiro, o MEC, ou o próprio Kenjinkai, enfim, precisa montar uma aliança, na verdade, de instituições que sejam representativas da comunidade Chinanchu no Brasil, e talvez até Nikkei, para a gente inserir nos livros de história do Brasil inteiro, de todas as escolas, material didático das escolas, uma página sobre a história de Ryukyu, né? Inclusive com os dilemas. Por que eu estou falando isso? Porque que a gente abre os livros de história sobre a parte de Japão, primeiro que é um capitulinho fino, né? A gente estuda bem mais a história da Europa do que a história do Japão. A China a gente não sabe nada, praticamente, né? É um monstro, assim. E o que acontece? Não existe menção sobre Okinawa, pelo menos nos livros que eu estudei, nos livros didáticos de ginásio e colegial, né? Então, assim, a Segunda Guerra Mundial acaba com a bomba de Hiroshima e Nagasaki, mas não se fala da Batalha de Okinawa, não se fala que Okinawa ficou ocupado durante 27 anos, parece que, né, o Japão se tornou uma grande potência depois da Segunda Guerra. Sim, se tornou uma grande potência, mas também em Okinawa aconteceu isso, né? Então, assim, isso é um material que nós hoje temos condições de produzir, né? Quer dizer, uma página historiográfica mesmo, da história de Ryukyu,
né? A gente pode comentar os pontos polêmicos, eles podem ser colocados como polêmicas, né? Tipo, o conhecimento, ele não é feito de verdades, ele é feito de investigação. Quer dizer, o ponto de se somos ou não indígenas é uma questão que nós, né, na verdade, a nossa geração, com os conhecimentos que a gente está construindo, pode responder, né? Então, assim, acho que é uma ótima pergunta e acho que nós, como comunidade, podemos pensar modos, né, como esse e outros modos também, né? Só mais um que eu lembrei agora. Eu acho muito importante que a gente tenha uma política editorial e de tradução, né, nessa relação Brasil-Okinawa, porque muitos de nós não falamos japonês e muito menos lemos, né? E existem muitos materiais bibliográficos, livros, filmes, romances, canções, que, se traduzidas para o português, com certeza aumentaria as nossas possibilidades de imaginação sobre o Tiná e sobre o Ryukyu. Então, eu acho que seria importante a gente criar uma linha, né, de fomento dessa tradução cultural, né, tanto de Okinawa para o Brasil, quanto também da nossa produção, né, como okinawano-brasileiros, que é muito interessante. Tipo, nossa, é sempre uma novidade, né, o que a gente está fazendo. Então, acho que são esses pensamentos que eu tive agora. Uma última coisa, desculpa. Assim, vocês viram que é um campo novo, né? Então, muitos de nós também que estamos na universidade, que estamos pesquisando, que estamos, né, trabalhando, como a gente incorpora essa questão no nosso trabalho também, né? E eu sei que hoje, diferentemente de algumas décadas atrás, a gente tem pesquisadores do Tianchu fazendo essas pesquisas e levantando essas questões, não só no Brasil, como no mundo. Então, que a gente se conecte com essa rede transnacional, incrível essa rede de Utinachus que existe no mundo hoje, e acho que a gente, com certeza, tem muito a aprender e muito a ensinar também dentro dessa rede. Nossa, muito legal essa sua percepção, Vitor. O pessoal aqui está adorando, né? Nos comentários, o pessoal está comentando bastante, muito legal.